Vê se melhorou. Vê se melhorou agora. Tá bem? Tá bom. Boa tarde, pessoal. Esse vídeo, ele é um vídeo que nós estamos fazendo uma transmissão ao vivo sobre o Evangelho no Lar, né? Eu já fiz a prece de abertura, já convidamos todos para participar e tô lendo o tema. O tema é: não julgais para não ser julgados. E eu vou ler então um pedacinho sobre o Evangelho, tá bom, gente? Que acho que vocês não ouviram, né? Vocês ouviram a leitura? Fala pra mim se ouviram ou não. Ouviram? Não? Então eu vou falar mais um pedacinho. Vou ler o último parágrafo, tá bom? Então, os escribas e os fariseus... Ai, gente, vocês estão ouvindo o carro lá fora? Tá atrapalhando? É o carro do ovo, não? Então, os escribas e os fariseus lhes levaram uma mulher que havia sido apanhada em adultério e puseram-na no meio do povo, dizendo a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em adultério. Moisés nos ordena, na lei, que apedrejemos as adúlteras. O que acha disso? Eles disseram isso para tentá-lo, para o poderem acusar. Mas Jesus, abaixando-se, pôs-se a escrever com o dedo na terra. Como eles continuassem a interrogá-lo, ele se levantou e lhes disse: Aquele dentre vós que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Depois, abaixando-se de novo, ele continuou a escrever na terra. Mas os homens, ouvindo-o, foram se retirando um após o outro, sendo os mais velhos primeiros, e assim ficaram apenas Jesus e a mulher, em pé no meio da praça. Jesus, então, levantando-se, lhe disse: Mulher, onde estão os seus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: Não, Senhor. Jesus lhe disse: Eu também não te condenarei. Vá e não peque mais. João, versículo 8, capítulo 11. Então, o que ele está dizendo aqui, ó? Que todo mundo conhece, né, essa passagem da Bíblia, que foi muito falado, que naquela época era assim que se resolvia os problemas, não era na cadeia, né? Era na mão mesmo, né? Olho por olho, dente por dente. E as pessoas que eram adúlteras, a mulher, as mulheres na realidade, né? Elas eram apedrejadas em praça pública para aprender a ter respeito para com os maridos. Então, eles querendo pegar Jesus numa contradição, já que ele era tão bom, eles falaram, né? Jesus, a lei de Moisés diz que apedrejamos a mulher adúltera. Quer dizer, se ele defendesse ela, ele seria acusado de estar do lado errado. Se ele defendesse Moisés, a lei, ele iria ser acusado de não ter piedade com a pobre mulher. Então ele estava ali bem numa saia justa. E Jesus, escrevendo na areia, levantou a cabeça e disse: Quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. E aí os mais velhos foram se retirando aos poucos e todos saíram. Ficou só ele e a mulher. A mulher ficou lá no meio aguardando para que fosse apedrejada. E na realidade não foi, porque ele falou para ela: Cadê os seus acusadores? Ela falou: Não tem nenhum. Eles já foram embora? Sim. Então vás e não peques mais. Quer dizer, o castigo não é algo que nós temos que passar
naquele momento. É um aprendizado, né? Foi isso que ele deixou para nós, que nós tenhamos um aprendizado com os nossos erros. Não é um castigo. Isso não iria ajudá-la em nada. Ela ser apedrejada em praça pública ia trazer o que para ela de bom naquele momento? Qual o conhecimento que ela iria ter? Qual seria o aprendizado que ela iria ter? Então, ele deu uma boa lição para que todos entendessem que quem não tem pecado, que atire em nós, né? Às vezes nós pensamos nesses pecados grandes, matar, roubar, cometer um grave erro contra o outro. Mas às vezes, pequenos julgamentos que nós fazemos é o suficiente para arruinar uma existência de uma pessoa ou a sua, né? Porque da mesma forma que nós não queremos ser julgados, nós não devemos julgar. Só que o julgamento é algo que está ali como um copo de água no nosso dia. Ainda uma rotina. Nós temos que aprender a não fazer isso, a não julgar. Mas por muitas vezes é a primeira coisa que nós fazemos. Então Jesus deixou esse ensinamento nessa parábola, né? Para que nós aprendêssemos a não ter esse cuidado, a ter esse cuidado de não julgar as pessoas. Como foi o exemplo que ele deu da adúltera. Mas, por muitas vezes dentro de casa mesmo, a gente na intimidade familiar com aquele espírito, por acharmos que somos tão íntimos dele, nós julgamos muito. E às vezes é o que menos precisa de um julgamento. A intimidade muitas vezes faz com que tenhamos uma liberdade e acabamos prejudicando, né? Ah, você é ruim, você é bravo, você fala demais, você é preguiçoso, você é preguiçosa, você é fofoqueira. Então, por muitas vezes, isso tudo é um julgamento. E são coisas que a gente fala, é tão natural hoje, né? Tá tão liberado. Eu falo para minha filha, para o meu marido, para minha mãe. A gente costuma ter o hábito de esquecer o padrão do julgamento que é para todos. Nós deveríamos julgar a nós, né? Esse dedo aqui apontar para nós e não para os outros. Mas muitas vezes a gente não faz. É que nem a Selma tá dizendo. A gente tem que pensar antes de falar. Mas se a gente criar esse hábito, muitos erros nós não vamos cometer, né? Mas tá todo mundo ali, ó, observando, exercitando, para que vá melhorando também. Aí, lendo mais um pedacinho aqui, ele fala: aquele que estiver sem pecado, atire-lhe a primeira pedra, disse Jesus. Essa máxima faz da indulgência um dever, pois não há quem dela não precise para si mesmo. Ela nos ensina que não devemos julgar os outros mais severamente do que julgaríamos a nós mesmos, nem condenar os outros o que nós desculpamos em nós. Antes de recriminar uma falta de alguém, vejamos se a mesma reprovação nos caberia. Por muitas vezes, o erro que a gente vê no outro é um erro que nós temos. Nós fazemos, então nós reconhecemos com facilidade. É muito fácil falar do erro que a gente conhece. É como se estivesse olhando no espelho. Você fala, fulano grita, fulano faz isso. Pessoa acorda tarde todo dia. Talvez era o que você gostaria de estar fazendo e não pode. Talvez era aquilo que é o teu comportamento e você não consegue identificar em você porque você recrimina, mas você recrimina porque talvez era aquilo que você gostaria de ser. E esse dever que está nessa parábola, nesse ensinamento para nós, é a indulgência. Ser indulgente para com o erro do outro, com o erro do próximo. E mais indulgente ainda para conosco, nós somos mais conosco, né? Então nós devemos de entender o outro, olhar para o outro com carinho e ver que se nós já compreendemos que isso é um julgamento que está errado, talvez o outro ainda não. Talvez não tenha a mesma percepção que nós pelo grau evolutivo. Talvez a outra pessoa faça isso de uma forma sem a noção da maldade. Nós fazemos com a maldade, por isso que nós reconhecemos com facilidade. Então, para nós, o julgamento vai ser pior do que foi para o outro. Porque nós sabemos, né? Que nem se nós falarmos do canibal, o índio, ele come a carne humana. Ele tem a noção do que ele está fazendo?
Provavelmente não. É como nós que comemos o porco, o boi, a galinha. Nós temos a noção do que estamos fazendo? Provavelmente nem tanto, né? Estamos melhorando, mas pro canibal, ele não está cometendo um erro. Nós que sabemos hoje que comer a mesma espécie, né? Porque não deixamos de ser carnívoros comendo os animais que têm vida, um grau diferente, mas tem a vida também, tem a sua essência. Nós achamos que aquilo está errado e o julgamos de várias denominações. Mas nós sabemos que aquilo é errado. Então, para nós, se formos lá e fizermos sem a necessidade que eu falo é porque quando caiu o avião lá na ilha de Andes, né? É uma ilha. Foram obrigados um a se alimentar do outro. Existe aí um motivo que ninguém espera na vida acontecer isso, né? Mas é diferente. Agora, se nós formos fazer isso no nosso dia a dia, o erro é muito maior. O índio não está pecando, ele está se alimentando. Enquanto que muitos espíritos mais evoluídos que nós, vê nós com a boca correndo sangue da carne do boi, vê aquela carne na churrasqueira sangrando e fala, nossa, que delícia! Nossa, dá aquele pedaço pra mim. Nós somos o quê? Tão bicho quanto o índio ali, atrás da carne, né? A Ana tá falando, ontem eu tava falando com a minha prima e tava aconselhando ela e falei pra ela justamente isso. Às vezes as pessoas fazem algo sem perceber, que faz mal e que é ruim, exatamente. Então, olha, só da carne, que o exemplo que tem, nós vemos ainda o quanto nós somos imperfeitos, o quanto nós ainda somos primitivos, né? Nós precisamos tirar uma vida para se alimentar, enquanto que não seria necessário. Tudo que a natureza tem é proporcional à nossa alimentação. Só que é a energia. Somos carnívoros, é a energia. Nós gostamos da energia. Porque se não fosse através da energia, acho que aquilo teria sabor? Você acha que aquela carne, como diz, suculenta, escorrendo? Ai, gente, desculpa, mas eu não gosto. Só de falar, não vai bem. Caindo aquele sangue lá, nossa, você vê aqueles petinhos cheios de coração de galinha, eu vou contando, nossa, 30 galinhas morreu. Jesus do céu. Né? Você vê uma pata da galinha, você fala, um pezinho da galinha, você fala, Jesus. Já foi uma galinha, um pé tá aqui, outro pé tá ali. Coitada da galinha. Mas nós sabemos que nos foi permitido esse alimento durante um grande período e ainda é. Porque ainda estamos no mundo em evolução. Mas assim que a conscientização vier, a evolução vir, nós mesmos vamos repudiar, o nosso organismo não aceita mais. E pode ver que muitos espíritos que estão encarnando agora, crianças, já nascem não gostando de carne. Já não admite comer um animal, seja qualquer um. Porque já sabe que você está tirando uma vida para se alimentar. E qual é a função, né, de tirar uma vida para se alimentar? Não tem. Então nós vemos que os espíritos que estão vindo são muito mais adiantados. Muito. Você quer saber se aquele espírito dentro da sua casa é um espírito mais adiantado ou não? Olha a alimentação dele, que você vai ver. É por aí que a gente começa a perceber. O julgamento vem daí, né? Então, quer dizer, a gente não pode julgar quem está comendo a carne, mas nós podemos entender o porquê está comendo e ver se aquilo para nós é bom ou é ruim. Se o outro come, você não vai entrar numa churrascaria e falar, nossa, que bando de carnívoros primitivos, nossa, que horror, não. Cada um está no seu grau de evolução. É respeitar e não julgar. É assim que nós fazemos. Mas se aquilo não te cabe mais, não faça. E pronto. Isso é a resignação, é a compreensão dos problemas. Aos poucos tudo vai mudando e vai entendendo, né? Vou ler aqui mais um pedacinho. A censura lançada sobre a conduta alheia pode ter dois motivos: reprimir o mal ou desacreditar a pessoa cujos atos criticamos. Este último motivo jamais tem desculpa, pois decorre da maledicência e da maldade.
O primeiro pode ser louvável e torna-se mesmo um dever em certos casos, já que ele deve resultar em um bem, e porque sem ele o mal nunca seria reprimido na sociedade. O homem, além disso, não deve ajudar no progresso do seu semelhante? É preciso, entretanto, não tomar esse princípio no sentido absoluto. Não julgueis para não ser julgados, pois a letra mata e o espírito vivifica. E é verdade, né? A gente tem que tomar cuidado com isso, no julgar. Alguns casos a gente compreende a evolução como não como um julgamento, mas como um entendimento para a evolução do outro, para que desperte algo, sabendo fazer aquilo com carinho, sabendo demonstrar sem a maledicência. Se tiver a maledicência, não. Já tem a maldade, já não serviu mais, já se perdeu ali. Vocês têm algum caso para me falar? Me dá um exemplo aí de como eu dei da carne, me dê um exemplo também, para que a gente possa discutir sobre isso. Alguma coisa que vocês se lembrem agora? Tem o caso da moça, da parábola, da adúltera, tem a carne, tem os índios, né? São todos atos grandiosos que acontecem e aí muitas vezes a gente não percebe. Às vezes a gente recrimina tanto uma pessoa que ela é viciada em qualquer coisa, no álcool, no fumo, e não percebemos que também somos viciados, né? Na carne, na gula, no alimento, no excesso, na palavra, na boca. Então, o que a parábola está dizendo aqui, esse livro está dizendo para nós, o Evangelho. Antes de você mostrar o erro do outro, olhe para o seu. E muito mais ainda, tente se corrigir para você ser um exemplo. Porque como você pode mostrar para uma criança o que é certo ou errado se você não dá o exemplo, se você faz errado? Então, a gente tem que ter pelo menos um pouquinho de entendimento, um pouquinho de moral para mostrar para o outro que aquilo é errado. Porque não adianta eu falar para vocês, não comam carne, que é feio. Não pode. E daqui a pouco eu tô lá com um pedação de bife na boca comendo. Não, né? Não pode. A gente tem que ser um exemplo para poder falar. E as mães, os pais, para os filhos também são exemplo. E até para corrigir um outro, como falou agora nesse trecho, podemos corrigir, mas de uma forma carinhosa, não como uma correção, mas como um carinho. Isso nós podemos fazer. Mas sair lançando o mal venenoso, né, para corrigir o outro com maledicência, espalhando para os outros, você pode prejudicar muito a existência de uma pessoa. Pode ser um ato que nunca mais se corrija. Nós vemos aí na parte de artista, né, como é difícil isso. Às vezes uma palavra mal dada, mal comentada, um trecho distorcido, como prejudica a vida de uma pessoa. Só que não é de um ator, de uma atriz, é de uma pessoa, porque ela tem uma vida. Eu me lembro que há uns anos atrás, eu não me lembro bem qual é a escola, mas eu lembro que teve um caso de uma escola aqui em São Paulo, que foi falado de pedofilia lá dentro da escola. A escola fechou, quiseram apedrejar os donos da escola. Era uma escola, acho que de ensino infantil. E depois de fechar a escola, acabaram com tudo que tinha nela, né? Não puderam mais trabalhar e nem sair na rua, porque as pessoas, era uma escola de vila, e as pessoas queriam pegar o dono, a dona da escola e apedrejar, fazer a justiça com as próprias mãos. E quando foi averiguar todo o problema, era mentira. Uma pessoa mentiu porque estava com raiva de um dos donos. Então inventou um caso, inventou uma situação. Só que aquela mancha ficou. Aquelas pessoas, aquelas pessoas ficaram manchadas para sempre. Foi lá na aclimação, a Ana tá falando. Ficaram manchadas para sempre. Quer dizer, qualquer lugar que você visse as pessoas, ia falar, aqueles lá são os pedófilos. Então, quer dizer, é muito importante esse cuidado do falar, principalmente em público. Uma pessoa que faz isso, julga e ainda faz a defamação da pessoa em público, tem
uma resposta muito grande com isso. Então nós temos que tomar muito cuidado. Imagina se entre dois já é muito difícil, imagina entre outras pessoas. Um bairro, uma cidade, que nem a Aninha tá lembrando aqui, ó, na aclimação. Tá vendo? Então é uma notícia que se espalhou. Hoje de manhã eu vi também na Band, passando, um caso de uma menina que foi fazer uma trilha lá em Maresias. E foi no final de semana agora. Foi pra Maresias, pra Bertioga, não lembro direito como que foi. Sei que foi em Maresias. E ela tinha uma câmera na trilha, num pedaço da trilha, passou ela. E depois passou na filmagem um rapaz passando atrás. E identificaram o rapaz. E estavam procurando esse rapaz. Aí tava falando na Band que eles queriam explicar que esse rapaz não era o agressor. A menina foi encontrada morta lá na mata. E esse rapaz não era o agressor, eles estavam procurando esse rapaz como testemunha, porque embora na filmagem mostrou ela passando e logo atrás eles, porque foi editada a imagem para poder mostrar que havia uma pessoa logo atrás, mas existia mais de meia hora de tempo entre um e o outro. Eles estavam procurando ele para ver se ele viu alguma coisa no trajeto dele, se ele notou alguma diferença, se ele tinha percebido alguma coisa. Mas ele já não estava podendo mais sair de casa, estavam todo mundo acusando ele, foram na porta da casa dele, a Band tentando explicar que ele não tinha nada a ver com isso, ele não era culpado, ele era alguém que poderia ajudar a encontrar o criminoso. Então, olha só, como uma coisa interfere na outra. O rapaz deu o azar de estar passando 35 minutos atrás da moça e editarem. Ele foi o próximo, né, que aconteceu isso. Então, é uma coisa muito séria quando se fala algo, o julgamento é uma coisa muito séria e marca a vida de uma pessoa para sempre. A gente tem que pensar muito no que vai falar. Porque a gente tem esse defeito de falar o negativo, né? Se fosse uma fofoca do bem, falando bem, né? Mas não, a gente não consegue ainda. Nós ainda estamos aqui nesse mundinho, de prova e expiação, passando por vírus, por pandemia, por essas tempestades de gafanhoto e muito mais coisas. Por quê? São as nossas palavras, as nossas ações, as nossas energias. Temos que fazer uma limpeza interna e tirar tudo isso. Porque nós achamos ruim de tudo que vem de fora, de tudo que é exterior que nos agride. E esquecemos de tudo que vem de dentro e nós conseguimos também agredir o outro. E isso para nós é muito comum e compreensível, porque nós nos perdoamos com muita facilidade, mas esquecemos de perdoar o outro, de entender o outro. Então, nós temos que compreender muito que falar a palavra é algo que fica. E toda ação tem uma reação. Boa tarde, Cléia. Boa tarde a todos que entraram. E nós estamos falando sobre o julgamento hoje, o tema, tá? Para quem entrou depois. E isso é algo que a gente vai levar para a vida toda. Não julgais para não ser julgados. A gente vai levar para a vida toda. Nós vamos sempre ser marcados por uma palavra. Se apelido, né? Nós já não gostamos, o tal bullying, né? Que ficou mais chique, mas que não deixa de ser um julgamento da característica de uma pessoa, porque é baixinha, porque é forte, porque é gordo, porque é branco, porque é amarelo, porque é azul, porque é japonês, porque é careca, porque é loiro. Tudo tem um porquê. Nós temos esse hábito e achamos que é bonito isso. Lá no fundo, ainda somos muito bárbaros. Temos que aprender a respeitar. Quando aprendermos a respeitar o próximo, tudo isso passa. Não vai precisar de mais nada disso. Então, o nosso planeta cansou de nós. Ele está nos mandando embora. Ó, vai vocês para lá com a sujeira de vocês para outro mundo. Eu quero gente melhor aqui. Então, o nosso planeta Terra, ele está mudando e nós temos que acompanhá-lo. Temos que mudar também. E ele tá querendo o quê? Um pouquinho mais de amor, um pouquinho mais de compreensão, um pouquinho mais de carinho, né? Um pouquinho mais de empatia. Vamos tentar encontrar um pouco de lugar no lugar do outro. E eu vou ler mais um pedacinho aqui, tá, gente? Porque essa parábola ela é muito bacana, esse tema é muito legal e dá muita coisa pra gente, né? Jesus não podia proibir a censura do mal, já que ele mesmo nos deu exemplo disso, e o fez em termos enérgicos.
mas quis dizer que a autoridade da censura está na razão da autoridade moral, daquele que a pronuncia. Quer dizer, para você censurar alguém, para você julgar alguém, você tem que ter autoridade moral para isso, né? É o que Jesus nos deixou de exemplo. Tornar-se culpável daquilo que condenamos nos outros é abdicar dessa autoridade. Quer dizer, nós condenamos os outros e nós ainda fazemos. Então, nós estamos abdicando dessa autoridade. E, além disso, arrogar-se arbitrariamente o direito da repressão, a consciência íntima. Além do mais, refuta qualquer respeito e toda submissão voluntária àquele que, estando investido de um poder qualquer, viola as leis e os princípios que está encarregado de aplicar. A única autoridade legítima aos olhos de Deus é a que se apoia no bom exemplo. É o que sobressai igualmente das palavras de Jesus. Então, como é diferente, né? Quer dizer, nós usamos muitas vezes de uma pequena autoridade dentro de casa, que nós temos um poder um pouco maior, seja com o próprio animal. Quantas pessoas batem no animal? Por quê? Porque ele está numa situação inferior a você. Um cachorrinho pequeno, um gato, ele não consegue se defender de você, então você tem um poder sobre ele. Maltrata, né? Quantas pessoas a gente vê maltratar os bichinhos? Os pais com os filhos, com os avós, com os pais, os filhos com os pais mais velhos, que quantos lugares a gente vê notícias de pessoas machucando os outros. Anos atrás, perdoei e agora ele de novo. Como não julgar nesse caso? Estou arrasada. Então, se é algo dele isso, Fabi, é complicado. Eu sei que é difícil, mas julgar não vai te adiantar. Você acha que é uma missão impossível? Deixa ele seguir o caminho dele. Talvez o aprendizado dele seja a solidão também, não é? Nós não sabemos, nós só sabemos de algo. Não adianta eu fazer para o outro algo que não vai ajudar, que não vai ser bom. Porque eu não vou estar ajudando nem a ele nem a mim. Eu já sei até onde eu consigo levar essa situação. Eu sei até onde eu posso perdoar e sei aonde eu não sou mais capaz. Se eu não consigo perdoar esses deslizes, é pior ficar insistindo, porque vai ser acusações, vai ser agressões, as situações vai ser cada desconfiança, um relacionamento difícil de lidar. Agora, se tem condições de perdoar, aí fica complicado, né? Pior que ele faz e não quer ir embora. Então vai embora você, amor. Fala pra ele, entra com pedido na justiça, procure os seus direitos, converse com ele, faça reunião, vai procurar terapia de casal, sabe? Procura ajuda. Tem várias coisas que você pode fazer. Vai numa casa espírita, procura aconselhamento espiritual para que vocês entrem no entendimento. O importante é que vocês fiquem bem. Não pense no julgamento de ninguém. Nem que vão te julgar. Nossa, a Fabiana, ele traiu ela de novo, estar com ele ainda? Não pense nisso. Se você o ama e quer ele feliz, e você compreende que é um deslize que ele não consegue dar conta, como uma droga, uma cocaína que não consegue largar dela, e você consegue ser forte o suficiente para auxiliar, fique junto, fique do lado. Não se incomode com o que ninguém vai falar. Vai do seu amor, vai do seu livre-arbítrio. Pode ter certeza que o caminho que você escolher, você vai ser muito bem amparada pela espiritualidade. Viu? Muitas vezes nós estamos junto de uma pessoa só para levar ela para frente, porque se você sair, ela cai de vez. Mas você sente lá dentro do teu coração o que você deve fazer, o que você não deve. Só não se preocupe com o que ninguém vai falar. Faça o que o teu coração diz. Se você sente vontade de estar com ele, mas não tem força para estar, procure ajuda. Tem ajuda médica, profissional, ajuda espiritual, você vai ver. E conte aqui conosco, ó. Tô aqui para te ajudar. Pode me chamar no particular que eu converso com você também, tá bom? Mas procure ajuda. Não se preocupe com que ninguém vai falar nada. O que mais importa é o sentimento. Enquanto ainda existe amor, tudo tem jeito, tudo tem um jeito, tudo dá certo. Mas é difícil. Todos os vícios, não tem um vício melhor que menos ruim que o outro. Todos são iguais, porque o vício pior é aquele que é meu.
Aquele que é do outro é fácil da gente falar que é mal, é bom, sabe? O pior vício é o nosso. O nosso é o mais difícil. Então, procure pensar o quanto talvez, se ele tá pedindo perdão e não quer ir embora, eu acredito que é um deslize, não é uma paixão. Porque quando se apaixona não tem mais jeito, né? Por outra pessoa vai ser difícil. Deve ser um deslize, deve ser um vício. Pode até ser espiritual, já falei de obsessão espiritual aqui. Que faz com que as pessoas olhem isso, sabe, vê coisa que não existe. Acha que a diversão é melhor do que a obrigação, foge da obrigação do mundo. Tem de tudo, né? Procure você dentro do seu coração. Tenho certeza que você vai encontrar aí a resposta e procure força para a sua decisão. Com certeza você vai encontrar um caminho melhor e vai ser feliz, tá bom? Mas não se preocupe com ninguém não, porque a estrada é nossa, o caminho é nosso, como diz o outro, o sapato é nosso e o calo no pé é nosso também. Quem sabe o nosso caminho, quem vai passar somos nós. Então nós não devemos ficar muito preocupados com o que os outros falam. Tente ser sempre o mais natural possível e mais espontânea possível, mais verdadeiro possível. Todos nós, gente, não só a Fabiana, todos nós. Porque assim nós vamos conseguir sermos justos e verdadeiros conosco mesmo. Ninguém vai te pegar de surpresa em nenhum momento, porque é aquilo ou é aquilo, não é? Então nós falamos hoje sobre isso, né? Sobre essa situação. E vamos fazer a nossa prece de encerramento. Alguém gostaria, gente, de fazer a prece? Alguém quer me chamar aí para fazer a prece de encerramento? Enquanto isso eu vou fluidificar a aguinha, tá? Vamos lá. Pedimos aos mentores, aos médicos do espaço, que possa nesse instante estar fluidificando esta água de todos os lares, para que possamos tomar o medicamento necessário para a dor da nossa alma, para a dor da nossa enfermidade física, para a dor do nosso espírito, do nosso corpo. E pedimos que o nosso lar possa ser também fluidificado nesse momento com as energias de amor, de carinho, e que essa água possa conter todo o remédio necessário para que eu tome e a minha família também, com a graça de Deus. Vamos tomar água. Falei tanto, ela estava com sede. Ninguém quer fazer a prece? Eu não acredito nisso. Vocês não estão gostando de fazer a prece? Deixa eu ver, eu vou convidar alguém aqui. Olha, gente, é tão bom fazer uma prece de encerramento. Eu acho que até nessa hora vocês até se escondem para não fazer, sabia? Eu acho que vocês não gostam mesmo de fazer a prece. Vamos ver se ela faz. Aguardar, chamei uma. Espera aí um pouquinho, Érica. Se quem eu chamei não fizer, eu te chamo. Vamos aguardar. Ela aceitou! Uma mulher de coragem! Uma boa tarde a todos. Boa tarde, amor. Tudo bem? Tudo bem? Então tá bom. Você faz a prece para nós, para encerrar? Sim, faço. Então vamos lá. Então, vamos lá. Querido Deus, nosso Pai, nosso Mestre Jesus, irmão maior, espiritualidade amiga, Frei Henrique e seus benfeitores espirituais, gratidão por mais um evangelho no lar, que todos os nossos lares sejam iluminados nesse momento, Senhor, com a tua luz, com a tua graça, Senhor, que todos os aflitos, que todos os enfermos sejam amparados neste momento, estejam eles em seus lares ou estejam em hospitais. Pedimos também, Senhor, por todos os irmãos desencarnados que necessitam de vosso amparo e vossa misericórdia. Vamos encerrar com a prece da Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa passagem, que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Obrigada, Lu. Obrigada a você, meu anjo. Beijo, fica Obrigada com a Deus. todos. Fiquem com Deus, todos. Tchau.
A Érica vai ficar para quinta-feira, viu, Érica? Já vai se programando aí, não foge na hora do final, não, porque você vai fazer a prece de quinta-feira para encerrar, tá bom? Gente, eu espero que vocês tenham gostado do tema de hoje. Eu falei que não era um tema fácil, né? Falei que o tema era complicadinho, porque vai fazer nós avaliarmos muito, mas vamos pensar em tudo isso e quem sabe conversar em casa, para que todo mundo possa refletir mais, tá bom? Ó, um beijo, fiquem com Deus, até quinta-feira ao meio-dia no nosso outro Evangelho no Lar.